Provavelmente você já viu alguns jovens com trajes brancos anunciando um outro testamento de Jesus Cristo através do livro que geralmente vem com eles, que é o livro de Mórmon. Ou talvez tenha visto também nas redes sociais alguns missionários da igreja deles dizendo que são missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E geralmente com o livro de Mórmon falando: temos aqui o outro testamento de Jesus Cristo. E a pergunta que talvez você tenha feito é: quem são os Mormons? Que grupo é esse? Será que eles são confiáveis? Será que não são? Será que é uma igreja que pode se congregar? E é exatamente isso que eu vou responder aqui nesse vídeo. De onde é que os Mormons surgiram? Quem são os Mormons? Os Mormons têm origem na figura de Joseph Smith no início do século XIX nos Estados Unidos, aonde ali tinha um grande movimento chamado o Segundo Grande Despertar, um movimento avivalista que trouxe vários homens piedosos, mas também muitos problemas e erros gravíssimos, e também deu origem a seitas sectárias como, por exemplo, os Adventistas do Sétimo Dia e mais tarde os Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No contexto do movimento avivalista, o Segundo Grande Despertar nos Estados Unidos, Joseph Smith ele estava muito confuso com as igrejas contemporâneas de sua época, que era a presbiteriana, a batista, a metodista, que brigavam por questões doutrinárias, como por exemplo a metodista brigava com a igreja presbiteriana em relação à soteriologia, ou seja, a metodista brigava por questões de arminianismo, calvinismo, o metodista brigando por causa de livre-arbítrio, e os presbiterianos eram ferronhos e bravos e diziam: não, é soberania de Deus. E do outro lado, os batistas brigavam com os presbiterianos porque os batistas queriam defender que apenas adultos podiam ser batizados. E os presbiterianos, obviamente, fizeram oposição aos batistas, dizendo que crianças também podiam ser batizadas. E foi exatamente nesse momento que Joseph Smith se viu muito confuso e olhava e dizia: ué, mas qual igreja eu devo congregar? E no meio desse embate todo entre presbiterianos, metodistas e também a igreja batista, foi então que Joseph Smith se viu confuso e foi procurar a Deus qual era a igreja que ele deveria congregar. E é aí então que Joseph Smith alega que no ano de 1820, quando ele tinha seus 14 anos, ele foi orar perto de um bosque próximo à casa da sua família, na região de Palmyra, no estado de Nova York. E ali que ele viu então o que nós chamamos de a primeira grande visão, onde ele alega ter visto a Santíssima Trindade, que falou para Joseph Smith que ele não deveria se afiliar a igreja nenhuma, que todas as igrejas estavam erradas e que somente Joseph Smith faria então a grande restauração, porque a igreja, após a era apostólica, havia entrado em uma grande apostasia, e seria Joseph Smith o escolhido para restaurar a igreja ao evangelho primitivo. Como o livro de Mórmon foi escrito? Bom, segundo os relatos de Joseph Smith, no ano de 1823, ou seja, 3 anos depois do que aconteceu na região de Palmyra, no estado de Nova York, quando Joseph Smith tinha aí seus 17 anos, no dia 21 de setembro ele recebeu a visita de um anjo chamado Moroni. Esse anjo revelou para ele supostas placas de ouro que estavam perto da casa de Joseph Smith, que continham ali registros de antigos povos e as primeiras civilizações que passaram pelas Américas, os Jareditas, os Lamanitas, os Nefitas, e não somente essas placas de ouro, como também alguns instrumentos e artefatos antigos que era Urim e Tumim, do qual Joseph Smith usaria mais tarde para traduzir essas placas de ouro para o livro de Mórmon. O anjo Moroni, porém, não permitiu que Joseph Smith tocasse nessas placas de ouro, quanto mais no Urim e no Tumim, porque não era o tempo determinado por Deus. Só mais tarde que Joseph Smith vai pegar essas placas de ouro, vai fazer uma tradução usando o Urim e o Tumim, também pedras de vidente. Ele chama o seu colega, a sua esposa, para traduzir o livro de Mórmon. Tá, e o livro de Mórmon é confiável? Bom, sobre a confiabilidade do livro de Mórmon, na verdade, ele enfrenta problemas com arqueologia e também falta e carência de provas históricas para comprovar tudo aquilo que o livro de Mórmon diz. Alguns arqueólogos, como Thomas Sturge Ferguson e Michael Coe, apontaram problemas com anacronismos no livro de Mórmon. Para você que não sabe, de forma bem simples, anacronismo é quando uma coisa está fora de sua época, quando algum artefato, roupa ou qualquer objeto é encontrado naquele tempo que não existia. Por exemplo, uma televisão na época de Jesus, uma coisa que, como assim, entendeu? Isso é um anacronismo e é uma coisa que não tem lógica, que é exatamente o que o livro de Mórmon enfrenta com problemas de arqueologia, porque o Michael Coe e o Thomas Sturge Ferguson
Eles alegam que não existia no ano 600 a.C. cavalos, elefantes, que é o que está no livro de Mórmon, elefantes, cavalos, ferro, trigo, cevada, ovelhas, tudo isso não existia em 600 a.C. nas Américas. E isso é um problema de anacronismo. O arqueólogo Michael Coe, da Universidade de Yale, especialista em civilizações mesoamericanas, ele declarou o seguinte, abre aspas, não há absolutamente nenhuma evidência que sustente o livro de Mórmon. Um outro arqueólogo importante também é o próprio Thomas Sturge Ferguson. Ele também declarou o seguinte, abre aspas, a arqueologia não confirma o livro de Mórmon. Nunca confirmei coisa alguma. Um outro ponto é que todo cristão originalmente acredita que após a ressurreição de Jesus, no ano 33 e 34 depois de Cristo, ele dá as últimas instruções aos discípulos e sobe aos céus para em breve retornar. Porém, os Mormons já não acreditam assim, porque segundo os relatos de Joseph Smith no livro de Mórmon, ele diz que no ano 35 depois de Cristo, Jesus visitou os nefitas nas Américas, exatamente. Ele visitou esse grupo de matriz judaica, segundo o que diz Joseph Smith. Só que esse tipo de afirmação, como Jesus na América no ano 35 depois de Cristo, ou então os povos judeus, jareditas, nefitas e lamanitas, enfrenta também problemas de arqueologia e historicidade, falta de provas históricas, como por exemplo a visita de Jesus nas Américas. Segundo os pesquisadores, os arqueólogos, eles procuraram os povos indígenas e não há nenhuma evidência de nenhum povo indígena afirmando ou então confirmando essa suposta visita de Jesus. Outro ponto que também na minha visão é uma pedra no sapato de Joseph Smith é justamente a questão do estudo de genética. Por quê? Porque esses pesquisadores e cientistas fizeram um estudo sobre o DNA de cromossomos Y e também de mitocondrial, que é, para quem não sabe de forma simples, mitocondrial é de onde vem a mulher e cromossomo Y é de onde vem o homem. Ou seja, esses cientistas estudaram para saber de onde é que vinham os povos, as primeiras civilizações da América, e descobriram que eles eram descendentes de asiáticos e siberianos. Nada tinha a ver com judeus ou alguma coisa assim. O que é um baita de um soco no estômago de Joseph Smith, porque quebrou totalmente aquilo que ele acredita e também o que o livro de Mórmon afirma. E se tu acha que acabou por aí, calma, porque tu não viu nem metade das coisas que a arqueologia já comprovou que o livro de Mórmon está totalmente errado. Eu acho que Joseph Smith deve ter, no mínimo, pesadelos com a arqueologia e também com os arqueólogos que já comprovaram várias vezes que eles estão errados. Um ponto que para mim é muito interessante é que lá no livro de Mórmon, no profeta Mórmon 9, 32 e 33, diz que as placas de ouro continham língua egípcia reformada, que foi exatamente assim que Joseph Smith traduziu. Um outro ponto é que essa língua egípcia reformada também não há provas históricas de que ela de fato existiu, somente no livro de Mórmon. E uma observação que deve ser feita aqui nesse vídeo é que Joseph Smith não tinha formação acadêmica nenhuma, ou seja, ele não conhecia línguas estrangeiras como aramaico, grego e muito menos tinha quinta série. Como é que então ele ia traduzir essas placas de ouro que tinha uma suposta língua que nem existe, mas vamos supor que fosse uma língua que existisse? Egípcio, como é que ele ia traduzir se ele não entendia nem a própria língua dele? E aí os Mormons, para driblar essa situação, que é o que eles gostam de fazer, meter drible, né? Eles gostam de driblar, gostam de passar pano, eles vão lá e dizem o seguinte: não, Joseph Smith traduziu pelo dom de Deus. Gente, pelo amor de Deus, essa é a pior pedra no sapato de novo deles. Por quê? Porque a arqueologia foi lá e estudou o livro de Mórmon, pesquisou o livro de Mórmon, examinou o livro de Mórmon e descobriu que o livro de Mórmon é igualzinho, idêntico, palavra por palavra, com a Bíblia King James da época de Joseph Smith, exatamente. Ou seja, o livro de Mórmon é quase uma cópia da King James, e eu não estou nem brincando. Segundo os historiadores, os pesquisadores que fizeram essa análise, esse exame do livro de Mórmon, eles descobriram que até mesmo os erros de tradução que a Bíblia de King James comete em italiano é exatamente os mesmos erros que estão no livro de Mórmon. Ou seja, uma coisa que não tem como não dizer que ele pegou a Bíblia King James para traduzir o livro de Mórmon. É aquela coisa, né? Como dizia minha mãe, só não vê quem não quer. E aqui que fica a pergunta: a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou Grupo dos Mormons, é uma seita? É um grupo sectário?
Bom, primeiro a gente tem que entender o que é uma seita antes de assim falar que eles são ou não uma seita. Uma seita é todo grupo que se afasta da doutrina original e da doutrina ortodoxa preservada desde o início da era apostólica até os séculos da igreja. Por exemplo, os mormons acreditam que Jesus foi casado. Exatamente, os mormons acreditam que Jesus foi casado. Os mormons acreditam também que há batismo para pessoas que estão perdidas, para elas saírem desse lugar de perdição e ir para o céu. E aqui a gente começa a entrar numa das heresias mais pesadas dos mormons, que lá no livro de Doutrinas e Convênios, que é um outro livro deles, tem a seguinte declaração, que Jesus foi lentamente se tornando Deus e por obediência se tornou Deus. Exatamente. E se você diz que Jesus se tornou Deus, você está presumindo que em algum momento Jesus não era Deus. E isso é uma heresia gigantesca que encontra problemas tanto com a história da igreja, como também rebates no que as escrituras dizem. Porque lá em João capítulo 1, no versículo 1, o texto conhecidíssimo, diz: no início ele era o verbo, no início ele era o Logos, Jesus Cristo. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não diz que ele se tornou Deus ou que em algum momento da eternidade ele não era Deus. Ele sempre foi Deus. Inclusive o próprio Jesus disse isso em João 8,58, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ao afirmarem esse tipo de coisa, que Jesus foi lentamente se tornando Deus e que em algum momento ele não foi Deus, eles se aproximam de uma heresia que foi refutada desde o início da história da igreja no credo niceno, aonde Alexandre de Alexandria e o seu discípulo Atanásio de Alexandria refutaram o presbítero Ário, que estava causando problemas, dizendo que Jesus em algum momento não foi Deus e que ele foi um ser criado, exatamente, que ele não era Deus. Pior que isso é o Joseph Smith, no dia 7 de abril de 1844, em Nauvoo, nos Estados Unidos, ele prega o sermão King Follett, e lá ele declarou as seguintes palavras, que Deus um dia já foi homem. Exatamente, Deus já foi homem, e que o objetivo do ser humano é se tornar igual ao Pai Celestial, e ele disse também que há deuses no cosmos. Olha o nível das heresias que o camarada prega. Isso, para mim, é uma prova mais do que inexplicável que Joseph Smith ele não vem para restaurar absolutamente nada. Na verdade, ele se afasta da ortodoxia cristã e cria uma nova religião que nunca foi ensinado pela história da igreja, esse tipo de heresia, como que Jesus foi lentamente se tornando Deus, ou que Deus um dia já foi homem, algo que é refutado pela Bíblia em Isaías 43:10. Eu sou o Senhor, antes de mim nenhum se formou, nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. E isso me mostra que Joseph Smith, na verdade, não vem para restaurar absolutamente nada. Na verdade, ele vem para causar confusão e também para criar novas heresias que faz com que os mormons se afastem totalmente da ortodoxia cristã e criem uma nova religião com doutrinas que são totalmente diferentes daquilo que os apóstolos ensinaram, daquilo que a Bíblia ensina. E ao criar uma nova religião, ele cria também um novo evangelho, que é o que ele mesmo chama de o evangelho de Jesus Cristo, o outro evangelho de Jesus Cristo, ou então a plenitude do evangelho. Algo que o próprio Paulo rebateu em seu tempo em Gálatas 1:8, dizendo que qualquer um que apresente um outro evangelho diferente do que ele já havia pregado, mesmo que seja um anjo dos céus, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. E aqui fica o meu conselho: qualquer igreja que ensina que eles são os verdadeiros, que eles têm a verdade, que eles são os únicos que vão ser salvos, e que negam as doutrinas fundamentais da fé cristã, como a ressurreição de Jesus, a doutrina da Trindade, devem ser evitados. São heresias, são seitas que não devem ser bem recebidos por nós. E também vou aqui responder a quem vai querer usar texto fora de contexto, que eu acho que pode ter também, querendo dizer assim: ah, mas como é que Jesus disse naquela vez para os discípulos, se quem não é contra nós, é por nós? Pois é, lá eles estavam expulsando demônios, não distorcendo o evangelho. Então é isso aí, pessoal. Eu vou terminar o vídeo aqui agora, talvez o vídeo esteja muito longo, e eu pretendo, talvez, se vocês quiserem, também trazer a parte 2, tá? Então não se esquece de toda aquela conversa, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta também os próximos temas que você quer que eu traga aqui no canal. É isso aí, falou e foi!